Oi, gente, tudo bom? Eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta, mas não antes falando sobre esse filtro maravilhoso que eu acho que todo mundo deve ficar lindo com ele. Então, a minha pergunta é: você sabe quais são os efeitos da punição na vida do seu filho? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes a gente sempre vai num automático, né? A gente vai agindo da forma que a gente sente que é a melhor. Então, eu já escutei de varinha, varinha pedagógica, eu não lembro bem o nome, cadeirinha do pensamento, o silêncio pedagógico e por aí vai. Tá? Eu participo de muitos, mas muitos grupos de mães no Facebook e é muito comum ver o desespero, né, de cada mãe e como lidar. Então, quais são geralmente os motivos que vêm? Ah, o filho não quer arrumar os brinquedos, faz birra, não quer comer. Então, isso são as coisas mais comuns que tem, geralmente, de reclamação, né, das mães. Só que esse processo, quando ele já vem carregado de muitas crenças, ele já vem carregado de uma ideia muito equivocada de como é que a gente vai lidar com isso. Então, eu vou falar um pouco dos efeitos da punição nas nossas crianças e me coloco à disposição depois, se você quiser conversar sobre isso, a gente pode trocar uma ideia, muito tranquilo mesmo, e aí a gente pode tentar achar uma solução juntos, mas por favor, vamos entender que varinha pedagógica, cadeirinha do pensamento não vai resolver o comportamento do seu filho. Primeiro porque, né, é uma violência, isso já fala por si. Segundo, imagina só, né? Tu tem uma criança com a idade, eu vou falar uma criança no primeiro setênio, né? Imagina tu tendo que colocar uma criança sentada para pensar, né? Como é que vai acontecer? O que que tu acha que acontece na cabeça da criança quando ela tá sentada ali? Tu acha que ela vai pensar assim: ai, eu fui muito ruim com a minha mãe, eu não quis arrumar os brinquedos, ou eu não quis comer por causa disso. Bem, isso pode reverberar para muitas outras coisas. Primeiro, a criança pode ter uma aversão, né? Daquela determinada situação. Então, a criança não vai querer brincar com o brinquedo porque ela sabe que em algum momento ela vai ter que guardar. E se ela não gosta dessa atividade, se não for uma coisa prazerosa para ela, o que vai acontecer? A criança vai deixar de brincar com aqueles brinquedos. Imagina, gente, que coisa maluca isso. Deixa eu tirar aqui que deu um nó aqui. E aí, pessoal, tem uma outra questão. Aí o que vai acontecer? O processo completamente inverso, né? Então, assim, tem muita coisa, gente, que a gente consegue resolver muito com pensamento crítico, sabe? Então, assim, parece que é muito difícil, mas se a gente parar para pensar, a gente pode imaginar assim, ó. Como é que eu, agora com a minha cabeça de adulto, eu não tô dizendo pra você estar com a cabeça da criança, tá? Como é que eu, como adulto, me sentiria se alguém dissesse assim: olha só, Daniele, tu não quer comer isso aqui? Então agora tu vai largar o teu prato e tu vai sentar ali na cadeirinha do pensamento pra pensar sobre isso. Doido, né? Aí eu vou dizer outra coisa. Ai, Daniele, tu não quer arrumar os teus brinquedos? Então tá, tudo bem. Tu não vai arrumar o brinquedo, mas tu também não vai brincar mais com eles. Então tu vai sentar ali na cadeirinha do pensamento para pensar sobre isso. É bem maluco isso, né, gente? Então, assim, quando a gente diz assim, ai, gente, vamos pensar na criança, vamos pensar com a cabeça da criança. Não, vamos pensar com a cabeça de adulto mesmo. A gente faria isso com outro adulto? A gente faria isso com o nosso companheiro? A gente deixaria as pessoas fazerem isso com a gente? Eita, até ficou bem louca aqui a minha sombra, né? Não, a gente não deixaria, né? Então, o que a gente pode fazer para poder melhorar essa situação, né? O que a gente pode fazer para olhar para isso de uma forma clara e objetiva? Então, agora eu vou te falar sobre os efeitos da punição. Os efeitos da punição, eles são poucos previsíveis, na verdade, e eu vou te citar 3 motivos pelo qual isso acontece. Primeiro, porque ela pode inibir aquele mau comportamento.
Isso ok. Se você quer que isso aconteça, beleza. Só que, gente, ele não ensina o comportamento que você quer. Ele só vai resolver aquilo naquele momento. Mas a criança, de fato, ela não vai saber como ela deve agir de verdade. Ou ela vai aprender através do medo. Só que aí a gente tem outras dimensões, né, gente? Porque uma educação pelo medo não é uma educação. Segundo, ela dá condicionamentos de sentimentos negativos. Ou seja, mais uma vez, ao invés de resolver, ele traz sentimentos para a criança que não é bom, como choro, como fuga, como revide. Imagina isso, né, gente? A gente tentando resolver um problema criando outro muito maior. O que é incompatível com o comportamento positivo que você está querendo esperar do seu filho, né? Diga-se de passagem. Terceiro, ele generaliza completamente a aversão. O que é? Ele tem aversão àquilo que está acontecendo naquele momento. Muitas vezes ele vai ter aversão ao adulto. Muitas vezes ele vai ter aversão ao instrumento que é usado para punição. E muitas vezes ele pode até ser usado como uma aversão a qualquer outro estímulo que é feito, né? Então, às vezes é um grito, às vezes é um olhar, às vezes é um apertão, às vezes é um puxão, né? Então, a gente precisa olhar para todos esses fatores e pensar criticamente, tá, gente? Que é o que eu falo sempre. Será que se eu fizer isso realmente vai adiantar? A gente fala da educação pelo medo. Educação pelo medo não é educação. A criança faz simplesmente porque ela não quer ser punida. Entenda. Não por respeito. Não porque ela está entendendo que aquilo dali que ela está fazendo não é adequado aos olhos do pai e da mãe. Isso é um problema, não é? Ainda mais, pode provocar ansiedade, pode provocar vergonha, pode provocar culpa. Então a gente tem que pensar, será que é isso mesmo que a gente quer para os nossos filhos? Eu tenho certeza que não, gente. A gente nunca, sabe, vai fazer alguma coisa para os nossos filhos querendo o mal deles. É sempre pro bem. Mas então a gente precisa olhar para isso, olhar de outra forma, né? Olhar por uma outra ótica do que é que eu quero. Então, ao invés de eu usar esse sistema de punição para tentar conquistar aquilo que eu quero, porque eu não posso simplesmente olhar para outras formas que não seja da punição para poder resolver esse problema. Então, gente, é preciso a gente olhar para essa questão da punição no sentido de que é muito mais fácil e produtivo a gente reforçar a aprendizagem do que a gente punir. Porque a gente vai se estressar muito mais. Porque a criança, ela vai ter comportamentos outros que a gente não gostaria que ela tivesse, porque imagina, né? Tu tá batendo, a criança vai chorar, tu tá gritando, a criança vai revidar, é isso que você quer? Então, a dica que eu dou é da gente reforçar o sistema de aprendizagem. Ok, dá mais trabalho? Dá um trabalho ferrado. Eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 10, mas eu posso garantir para vocês que o diálogo, a escuta empática e a não violência, ele é um caminho excelente para você conquistar tudo que você quer do seu filho. No primeiro momento, você pode achar que não, mas à medida que eles vão crescendo, você vai vendo tudo aquilo que você plantou se desenvolvendo. É lindo, é muito lindo. Se você quiser ajuda com isso e com muito mais, eu fico à disposição. Manda o direct para mim e a gente conversa sobre isso. Combinado? Muito obrigada pela tua atenção e gratidão.